uma operação também, que acho que é uma das mais marcantes, que foi a do Jacarezinho. Isso. Que aí você estava numa posição diferente. Eu não sei se você estava ali em campo também, se você conseguiu ir para campo. No campo não. Mas nesse momento você estava planejando. Eu era subsecretário operacional, na verdade. Conta pra gente, porque assim, eu acredito, tá? Porque assim, no momento que a operação começa, a gente tem um policial morto e um outro baleado. E aí você tinha aquela decisão... Enfim, era no meio da... Como é que é o nome que estava proibindo a incursão... A DPF 635. Estava na DPF 635, estava vigorando ainda, estava no meio, e aí tinha que ter um motivo, e vocês entraram e teve essa confusão, e vocês bancaram e entraram... Como é que foi esse dia? O que passou na tua cabeça? Assim, quais foram as decisões? Essa operação ela foi fruto de uma investigação da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em que diversos adolescentes dentro da comunidade de Jacarezinho estavam sendo vitimadas pelo tráfico de drogas e sendo coagidas e obrigadas a fazer coisas, algumas delas impublicáveis. A investigação ela seguiu a efeito, foram expedidos os respectivos mandados de prisão, 20 e poucos mandados de prisão, se eu me recordo bem, com a aquiescência do Ministério Público, com tudo que tem direito. Então, assim, todos os regulamentos e todas as regras previstas na DPF, que foram estabelecidas pelo juízo, elas se faziam presentes. A gente tinha um motivo, a gente tinha uma excepcionalidade, a gente tinha justificativa, a gente tinha ordem judicial, a gente tinha tudo isso. O que a gente não tinha era a frequência de operação no Jacarezinho, ou em qualquer outra comunidade. Abre aspas. Nada pior para uma força do que você não combater seu inimigo. Você não saber o que ele está fazendo. Porque primeiro você gera nele uma sensação de grandeza. Ele acha que ele é intocável, que ele é incapaz, que ele é o dono do pedaço. Esse efeito psicológico por si só já é muito ruim. Porque quando você entra, o enfrentamento acontece. E foi isso que aconteceu. A gente, de posse de todos os elementos jurídicos necessários, fez a incursão. Lamentavelmente, a gente se deparou com diversas barricadas preparadas, feitas de concreto armado, armadilhadas, feitas por parte do tráfico para receber a força policial. Operação de guerrilha, operação de guerra, operação de narcotraficantes. E nesse primeiro momento, um policial acabou, enfim, sendo alvejado e vindo a falecer logo em seguida. A gente tinha um local de muito difícil acesso, com uma operação muito grande já montada, em que esse acesso, essa via ela foi quebrada. Assim, se estabeleceu uma passagem. E quando a gente estabelece essa passagem, a gente ganhou a retaguarda do inimigo. Quando você ganha a retaguarda do inimigo numa operação simples, é mais ou menos você atingir o ponto de equilíbrio. A partir dali você domina a situação no terreno. E foi o que aconteceu. E aí a operação prosseguiu. O que tem de diferente nessa operação é que, como a gente estava muito tempo sem operar ali, a resistência foi muito grande, porque estavam se achando todo poderosos. Vou repetir, a Polícia Civil, ela vai em qualquer lugar. A gente pode levar 5 minutos ou 10 horas, mas a gente vai. A gente atinge qualquer objetivo. Só que no imaginário da criminalidade, porque as operações estavam, entre aspas, proibidas, e diga-se de passagem, elas nunca estiveram proibidas. Proibida, elas nunca foram. Elas foram regulamentadas. E a gente cumpria todas as regras que estavam estabelecidas. Então a gente podia operar à vontade. Se eu perguntar para você o que é uma situação de excepcionalidade que justifique a incursão, eu vou te perguntar o seguinte: você chegar em casa de madrugada, ter na porta da sua rua 2 caras de fuzil, é excepcional? Para mim é. Não. Você chegar em casa de madrugada para parar com seu carro na garagem e ter uma barricada gigantesca que você não pode passar com o carro, para você é excepcional? Para mim isso é excepcional. Sim. Você chegar em casa e de madrugada, do lado do seu portão, ter uma barricada de concreto com várias seteiras, ponta para os caras botarem fuzil para atirar na polícia, isso é uma excepcionalidade? Para mim é. Então a gente está falando de uma excepcionalidade permanente. Porque isso se encontra quase que permanentemente em todas as comunidades do Rio de Janeiro. E aliado a isso, a gente tinha todos os mandamentos legais que justificassem a operação. E a gente quebrou, a gente conseguiu furar numa área que a gente chama ali de Síria, se eu não me engano, a gente conseguiu furar esse bloqueio. E aí a gente ganhou a retaguarda do inimigo. Ganhou a retaguarda do inimigo, a gente quebrou o ponto de equilíbrio. Só que a operação foi vendida, mediaticamente falando, como se todos esses confrontos tivessem ocorrido no mesmo lugar, como se todo mundo tivesse enfrentado a polícia no mesmo lugar. Isso é uma grande mentira. Nós tivemos mais de 100 pontos de confronto.
Eu vou repetir. Essa operação teve mais de 100 pontos de confronto. Veio muita gente a falecer? Veio muita gente a falecer. A gente está comemorando isso? É claro que a gente não está comemorando isso. Principalmente porque um policial morreu. Assim, jamais eu seria capacidade de... Eu já falei aqui e repito, a gente podia acabar com a criminalidade do Rio de Janeiro. Se a gente perdesse um policial, não valeu a pena. E a gente fez tudo que estava determinado. E ocorreram mais de 100 pontos de confronto. E desses 100 pontos de confronto, em 10 ou 12 localidades diferentes, ocorreram esses confrontos que vitimaram essas 27 pessoas, que enfrentaram a força policial. Então é como se fossem vários confrontos diferentes. Não é um confronto único em que todo mundo veio a morrer. Não é nada disso. Porque o massacre, a chacina, só querem diminuir a importância da polícia. Só querem diminuir a capacidade e a força do Estado. A pergunta é, a quem isso interessa? Não. A sociedade de bem que não é. Não. Com certeza não é. E assim a gente prosseguiu na operação. E teríamos feito as quantas outras fossem necessárias. Uma vez que a gente tivesse todos os requisitos determinados na DPF, a gente ia fazer quantas fossem necessárias. Se você perguntar para mim, Rodrigo, fazer esse tipo de operação é a melhor coisa do mundo? Eu posso até, em algum momento, ter alguma dúvida e achar que talvez não seja a melhor forma. Mas muito pior do que isso é não fazer a operação. Isso eu estou convicto. Isso aí ninguém me tira da cabeça. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Você não confrontar e deixar o seu inimigo à vontade é a pior coisa que pode acontecer. Você não saber o que está do lado de lá, você não saber o que te espera. Primeiro porque eles se sentem gigantes. E eles se sentindo gigantes, eles querem enfrentar o Estado. Não. Enfrentando o Estado, acontece o que aconteceu. Se a gente continuasse lá por talvez mais 10, 15, 20, 30 horas, talvez outras pessoas viessem a falecer. Nesse caso específico, todas, sem exceção, com passagem criminal. Que todas? Todas. Que é outra falácia que a mídia cria. Porque morreram não sei quantos, e dos tantos, 3 não têm passagens pela polícia ou pela justiça. Como se isso fosse um atestado de idoneidade. Se a polícia prendesse todo mundo que tem mandado de prisão ou todo mundo que pratica crime, não teria lugar nesse país para guardar essas pessoas. Então você dizer que a pessoa não tem passagem pela polícia, ou nunca foi condenada ou nunca foi presa, em momento algum é atestado de idoneidade. Só que a mídia também quer criar essa lógica. Que não... Qual é o objetivo? Enfraquecer a polícia. O maior absurdo que eu ouvi da Operação do Jacarezinho foi uma jornalista de uma grande emissora, influente, que está na casa da maioria dos brasileiros, ela fala assim, isso não é confronto. Eu nunca vi um confronto em que de um lado morre 28, do outro só morre 1. Pois é. Assim, ou seja, o que ela queria para poder assim, para ela analisar como confronto? Eu prefiro acreditar que ela foi infeliz na colocação dela, porque senão ela está muito mal intencionada, né? Então assim, vamos partir da premissa, vamos ser benevolentes e vamos dizer que ela fez uma colocação... Benefício da dúvida. Vamos dizer que ela fez uma colocação muito infeliz. Primeiro, de quem não conhece absolutamente nada de uma operação policial. Segundo, conhece menos ainda do que aconteceu nesse dia no terreno. E se vê no direito de fazer uma colocação tão infeliz dessa. Alto lá. Ela está defendendo quem? O crime? Qual o objetivo? Quem ganha com isso? Volto a fazer a mesma pergunta. A quem interessa uma polícia fraca? Respondam essa pergunta e escolham de que lado vocês querem ficar. É tão simples quanto isso. Tem nada diferente. É simples. É muito simples. E voltando ali no começo dessa operação, quando a gente teve logo um incidente logo no começo, do colega André, que é nosso amigo de turma da Cadepol, e um outro rapaz que foi baleado. Naquele momento, a tropa continuou ou teve um momento que parou e vocês tiveram que falar, olha só, não para. Não pode parar. Assim, porque assim, eu sei, nós já tivemos, assim, ou seja, muitos líderes parariam mas não pode recorariam. Mas quando chegou a você estava ali. Não pode parar. Imagina a sua agonista estar ali no escritório. Não pode parar pelo seguinte. Se você recua, você declara que você perdeu a guerra. Né? Você empodera essas guerras psicológicas o seu inimigo. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Eles vão ficar mais agressivos. Mais agressivos e mais confiantes. Não. Quando, na verdade, cara, assim, quem enfrenta a força do Estado tem que se sujeitar às consequências. Eu lembro que nesse dia, essa operação foi durante a semana, no domingo pela manhã, eu fui convidado por uma... Talvez, salvo engano, foi por essa mesma empresa de televisão, desse comentário infeliz que foi feito, e ao final me perguntaram se eu tinha alguma consideração para fazer. E esse domingo era domingo Dia das Mães. No final eu falei que eu não tinha nenhuma consideração, eu expliquei todas as razões,
da mesma forma que eu estou fazendo aqui, e disse que não tinha nenhuma consideração a fazer. E eu sempre depois fiquei me recriminando, porque eu tinha uma recomendação a fazer. E eu aproveito essa oportunidade para fazer essa recomendação. Aquilo era um domingo, Dia das Mães. A recomendação que eu faço é para todas as mães que estão assistindo, que tomam conhecimento dessa realidade aqui do Rio de Janeiro, é o seguinte, assim, tomem conta dos seus filhos. Enxerguem o que seus filhos estão fazendo. Não percam seus filhos para o tráfico de drogas. Porque se vocês forem deixar para a polícia resolver esse problema, pode a solução ser muito dolorosa. Então, assim, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês gostam, cuidem das pessoas que vocês amam. Para que a gente não tenha situações tão ruins e tão terríveis quanto essa. Então, assim, aproveita essa oportunidade para fazer esse apelo, né, para as famílias cuidarem dos seus entes. Né, para a gente não ter, enfim... as referências hoje em dia estão absolutamente trocadas. Né? As pessoas torcem para o bandido. Como assim? Que sociedade é essa? Onde é que a gente vai chegar com isso? Não. A gente precisa mudar essa lógica o quanto antes. Porque o quanto mais a gente se distancia, pior vai ser a solução. Não tenham dúvida disso. Não precisa ser muito inteligente para ver as consequências que já existem, né? Tá aí. Nossos números são números de guerra. A gente tem mais homicídios em um ano do que 4 anos de guerra de Vietnã. Com certeza.